maneira mais enigmática, uma forma mais como enigma. Tanto que Jesus disse que havia muitas coisas para falar para os seus discípulos, mas naquele momento eles ainda não podiam suportar. Então, o que podemos dizer? Que espírito aí é como linguagem jurídica, está se falando de, como diz no latim, né, do mens legis, espírito da lei, e tem o ratio legis, razão de ser da lei, e ad literam, literalmente, né, o caput, a letra da lei. Então essa é a diferença, o caput, a letra, e o mens, o espírito, a essência. A diferença é que com a graça, você vivendo totalmente diante de Deus, vivendo com a graça e a liberdade que Deus dá, você confirma a essência da lei. Você confirma o propósito, o motivo, o objetivo, a estrutura real da lei. É assim que a lei é confirmada. Agora, que passagens eu posso confirmar para dizer que a lei não vigora hoje nem para os judeus como aliança divina? Eu começando ou retornando para o Velho Testamento, em Jeremias 31, do 31 ao 33, isso, Jeremias 31, 31 a 33, ele diz que fará uma nova aliança com o povo de Israel, já é previsto. E há outras coisas do Novo Testamento que deixam mais claras que a busca a Deus, o caminho certo, o relacionamento, nunca foi pela lei. A gente vê ali, fica muito claro, é só ler Romanos 7 completo. Você vê, pela lei, você traz angústia para você, você não consegue. Pela lei, você fica atemorizado, angustiado, tendo que ser alguém simplesmente disciplinado. Não é uma coisa de coração, simplesmente. É uma coisa baseada no faça, não faça, não fez, é punido. Fez, simplesmente fez o que deveria fazer. E se eu lembro bem, está em Romanos 5:20, eu vou aqui aproveitar para confirmar e passar com certeza, que diz o seguinte: a intenção da lei era simples e puramente dar vulto ao pecado. Sobreveio a lei para que avultasse, em versões mais bem explicativas, tá? Para que desse vulto, forma ao pecado. A lei veio como espelho para dizer: você não consegue sozinho, por si próprio, por mérito, que é o grande problema de Romanos 9, onde fala que o povo de Israel caiu, é falho, que Paulo queria tanto que seus compatriotas se voltassem a Deus, e que diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus fazer a sua misericórdia. Por quê? Porque, encerrando essa passagem, esse capítulo 9, diz que Israel tropeçou na pedra de tropeço, porque veio por querer fazer por méritos próprios, pelas suas próprias obras, pelas obras da lei. E a gente vê também em 2 Coríntios 3, me desculpa, 2 Coríntios 3, que eu já tinha citado, falando sobre a questão da diferença da letra e do espírito, no versículo 11, ele cita sobre a glória que já se desvanecia, a glória da lei. Moisés desceu, colocou ali, tampou o rosto para que o povo de Israel não visse a glória, e que Paulo deixa claro, para que o povo de Israel não notasse que essa glória era desvanecente. Ela tipifica a lei, que ela veio como uma coisa temporária. E ler Gálatas todo deixa bem claro isso aí. E principalmente eu quero ressaltar aqui Gálatas 3, 16 ao 18, que fala da promessa de Deus, promessa gratuita que foi feita a Abraão, e a lei que veio 430 anos depois não pode revogar a lei. Então sempre foi pela graça, sempre. O que a Bíblia traz é
uma consciência de pensamento, de espontaneidade, quando diz: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Fala 2 vezes em Coríntios. E quando fala também jovem, lá em Eclesiastes, jovem, anda pelos caminhos que escolheu o teu coração, mas saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E para reforçar o que realmente ficou, é que, como diz Romanos 13, do 8 a 10, que é o amor, tudo se resume a amar o próximo como a si mesmo. O amor não faz mal, não engana, não mata, não destrói, não engana. Eu já tinha falado engano, enganei. Então, o que acontece? Gálatas 5,14 é muito objetivo, é enfático. Toda lei se resume em um só mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus, após explicar que aquele que bate, a quem bate, será aberta a porta, quem pede será dado, quem busca encontrará. Mas, vou fazer uma redundância aqui, mas todavia, porém, aquilo que você quer que os outros façam a você, faça você aos outros, pois isto é a lei e os profetas. O próprio Jesus também foi bem enfático sobre isso. Então, essas questões de se jurar, houve um contexto cultural específico de um lugar e de uma época, porque o mesmo Deus que antes disse: vocês jurarão em meu nome, no nome do Senhor. Depois diz: não jurem de modo nenhum. Antes podia separar, divorciar, quando encontrasse alguma coisa indecente na mulher. Depois não pode separar por motivo nenhum, a não ser que seja por adultério. E assim, e se o teu cônjuge for uma pessoa criminosa, psicopata, aí não pode. Ou seja, se torna uma coisa engessada, se torna uma coisa fixa, quebrável. Eu queria chegar nesse termo, se fica quebrável, porque não entra dentro da condição do ser humano. Até quando fala que quem se casa, se separa e se casa com outra pessoa, está adulterando. O contexto era de que as pessoas naquela época que tinham condições estavam usando o divórcio para ficarem com outras pessoas, desprezando aquele cônjuge que não deu motivos para que houvesse a separação, e por motivos egoísticos estavam usando o divórcio, porque essas pessoas, por causa dessa cultura judaica, religiosa, eles evitavam adulterar, para não se queimarem com a sociedade, não queimarem seu filho, não ficarem aí mal falados. E dessa imagem era muito importante na época. Então o que eles faziam? Eles usavam a própria lei, manipulavam ali: não, vou divorciar, vou me casar com essa outra. O que Jesus estava dizendo naquele contexto, naquela época, que isso é praticar um adultério. Então hoje, se uma pessoa se separa por motivos de incompatibilidade de vários, e os dois entram no consenso de que não está mais dando certo, você encontra igreja hoje que oprimem, que obrigam essas pessoas a continuarem juntas. Então, tomem cuidado. Espero que tenha sido útil isso que eu expus, e que vocês aprendam que lei é feita para pessoas ruins, pessoas más, como bem deixa claro, Paulo deixa bem claro em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, especificamente no capítulo 1, versículo 7 ao 10, o motivo de ser de qualquer lei. Ele deixa bem claro: